Oi pessoal, meu nome é Letícia Cordeiro e hoje eu vou falar de um tema chamado o poder da renovação pessoal, o poder da reinvenção pessoal. Tem uma frase de Heráclito que é muito boa: nada é permanente, exceto a mudança. Ou seja, a única coisa que permanece é a mudança. Nada permanece na nossa vida, nada é permanente, exceto a mudança. E tem outra frase dele que é muito boa, que é o seguinte: nenhum homem se banha no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez não será o mesmo homem nem o mesmo rio. É como se a mudança fosse uma natureza única, uma natureza à parte, absoluta, e que nós temos o tempo inteiro que estar lidando com ela. E quando a gente perde ela de vista, perde a lucidez, não está muito consciente do que está acontecendo, que a mudança existe, que a mudança ela interfere na nossa vida, a gente fica refém da mudança. Vamos organizar o mundo assim: as mudanças programadas e as mudanças compulsórias. As mudanças programadas são aquelas que você se programa para que elas cheguem. Por exemplo, você quer mudar de cidade, então você se programa para sair de uma cidade para outra. Você quer fazer uma faculdade, então você sabe que você vai ficar 4, 5 anos dedicados àquela universidade, àquele estudo. Então, a programada, você quer mudar de postura. Então, você coloca assim: poxa, eu quero deixar de ser menos impaciente. Então, você vai ali testando e se planeja para que aquela sua atitude melhore. As mudanças compulsórias, elas chegam até você de forma imposta. Você não tem muito controle dela. Por exemplo, quando você termina um casamento inesperado, né? A pessoa vem e diz: olha, eu quero divórcio. Você não estava esperando por isso. Ou você é mandado embora, né? Você está no emprego há muitos anos e a pessoa vem te dar a notícia de que você tem que ser mandado, você vai ser mandado embora. E quando você tem que, de repente, você tem uma doença, aparece uma doença inesperadamente, e você tem que mudar de atitude, ou alguém da sua família morre de forma inesperada, não estava programado aquilo dali, né? Um acidente. Então, essas são as mudanças compulsórias, elas são impostas. O que acontece? Nós temos dificuldade de lidar com essa mudança compulsória. E muitas vezes a renovação pessoal, ela tem tudo a ver de como que a gente lida, qual é a nossa dinâmica, qual é a nossa interação com as mudanças que acontecem na nossa vida. Toda mudança, ela causa uma crise. Então, qualquer mudança que aconteça, ela vai mexer. Assim como toda mudança causa uma crise, a falta de mudança também causa uma crise. Por exemplo, quando você está há 10 anos na mesma profissão, fazendo a mesma coisa, e aquela necessidade de mudar, de se transformar, está ali dentro de você e você não assume aquilo. E aquilo vai te matando. Ou você está num relacionamento que já acabou, que está estagnado, e você não tem força, não tem coragem, não sabe como sair daquele relacionamento. Então, olha só, a mudança compulsória, ela causa uma crise, a mudança imposta. E a falta de mudança, ela também te causa uma crise. Então, por isso que eu falo que a nossa inteligência, a nossa capacidade de renovação pessoal tem tudo a ver como que a gente interage com as mudanças necessárias na nossa vida. Quando você está num estágio que você está ali estagnado, num relacionamento ou no emprego, o sinal de que as coisas precisam mudar é a sua insatisfação, é a sua infelicidade. Então, a mudança está dando um sinal de que precisa acontecer ali, naquele contexto, no cenário da sua vida. E muitas vezes o que a gente faz? A gente procrastina, a gente não sabe interagir com esses sinais. Nós não estamos preparados o suficiente para interagir com esses sinais.
A gente pode classificar que existe dois tipos de mudanças, né? Na esfera íntima e na esfera profissional. Então, o que eu quero dizer que na esfera íntima? Ora, se você tem um mau humor crônico, se você é extremamente impaciente, com uma irritabilidade permanente, né, um julgamento com as outras pessoas, ou se, sei lá, você é fofoqueiro, então você precisa renovar aquela sua atitude. Então é uma atitude que, imagina, você foi fofoqueiro a sua vida inteira e de repente você diz assim, poxa, eu causei tanta intriga, eu causei tanta confusão, eu vou mudar esse hábito. Quando você muda essa atitude, você se renovou, você está novo, você é uma versão nova de você mesmo. E na esfera profissional, que é quando você está ali, sei lá, você passa anos sendo maltratado por um chefe. E aí você diz assim, bom, eu não quero mais esses maus tratos, então eu vou mudar de emprego. Né? Então, porque você ganha pouco, ou porque você não aguenta mais aquela atividade, ou que o ambiente do trabalho é patológico, é muito competitivo, e você não gosta mais daquela atividade. Então, é preciso que a mudança chegue para você se renovar. Então, quando você troca de emprego, né, vai fazer uma coisa que realmente não pode nem ser uma coisa que você ame, mas que te tire daquele ambiente doentio, patológico, é uma renovação pessoal. Você conseguiu renovar. Então, tem na esfera íntima e tem na esfera profissional. Então, tem duas formas da gente passar por uma crise. Quando a mudança chega, você tem uma crise. A crise de sofrimento e a crise de crescimento. Na crise de sofrimento, a nossa lucidez está baixa, nós estamos emotivos, nós vemos perigo, caos, desastre, catástrofe. Então, imagina, se você recebe a notícia de que você foi mandado embora, você tem duas formas de lidar com essa informação, com essa situação. Ou você chora, esperneia, diz que o mundo não presta, que é tudo uma merda, ou você vê, puxa, agora é o momento de eu realizar aquele sonho que eu sempre quis, sei lá, montar um negócio, eu sempre quis viajar, sempre quis ficar mais de 30 dias de férias. Para mim as coisas são organizadas de forma bem didática. Eu vejo que tem dois perfis de pessoas que se manifestam no mundo. Um tipo de perfil é aquele perfil que exige do mundo oportunidades. Então, o que ele está pedindo o tempo inteiro do mundo? Oportunidades. Então, como é que é esse perfil? Ele é reclamão, ele exige tratamentos especiais, ele acha que falta oportunidade no mundo, ele exige que as pessoas amem ele. Sabe aquela pessoa que nunca liga, né? Ela some, nunca liga, mas ela quer que as pessoas liguem para ela, mas ela nunca liga. Então, existe esse perfil de pessoas. E existe um outro perfil de pessoas que elas são mais gratas, satisfeitas, elas devolvem aquilo que elas recebem para o mundo, e elas enxergam o mundo como as coisas passam por elas e elas pegam as oportunidades. E o pouco que elas têm, elas são gratas. E aquele outro perfil mais negativo, reclamão, ele acha que está sempre faltando oportunidades no mundo, porque ele está exigindo do mundo oportunidades mordomias do mundo que não existe. Então é legal a gente perceber que existem esses dois perfis para a gente ver onde que a gente está. A meu ver, a pessoa que está nessa atitude de reclamar, egoísta, exigindo do mundo, ela está sempre se relacionando com o mundo numa crise de sofrimento quando as mudanças chegam. E a outra pessoa, o outro perfil, quando chegam as situações, ela lidar de uma forma, de uma crise de crescimento. A atitude dela é sempre positiva, grata, vê oportunidade, até nas situações mais negativas, mais ruins. Então não é fácil você fazer uma mudança, porque nós temos os impedidores das mudanças. Um conceito interessante é o da acrasia, que é um conceito filosófico que diz o seguinte: por mais que nós tenhamos um juízo
de que nós temos que fazer alguma coisa que será muito boa para a gente decide não fazer. Ou seja, por mais que eu saiba que eu preciso fazer uma faculdade, que isso vai me fazer muito bem, que eu vou chegar no final do curso, ter concluído uma educação importante para mim, eu tenho juízo disso, mas eu escolho não fazer. E os filósofos, eles dão umas respostas para isso. Uma é a nossa motivação, né? Que nós temos motivações diferentes. Então, é mais ou menos quando você vai começar uma dieta. Você quer emagrecer, mas você também quer comer o doce. Então, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Nós temos esses mecanismos, a motivação para emagrecer é muita, mas o seu desejo de comer o doce também é muita. Então, para fazer uma faculdade, você acha importante fazer uma faculdade, acha que vai ser um ganho para você profissional, mas você prefere ficar em casa assistindo Netflix com preguiça, dormindo, não acordando cedo. E tem uma outra coisa que é a vontade fraca. Então, a vontade fraca é aquele indivíduo que não tem a vontade muito forte. Então, as coisas para ele é tudo uma vontade fraca. E aí a gente chega também na autossabotagem, que tem tudo a ver com a acrasia, com essa vontade fraca e esse conflito de motivação, que é justamente os mecanismos que nós temos, os mecanismos impedidores que nós temos, que nós criamos, as barreiras que nós criamos para impedir da gente chegar a um objetivo, a ter uma meta. O nosso nível de renovação pessoal, ele vai estar ligado diretamente com a nossa capacidade de interagir com as mudanças programadas e as mudanças compulsórias. E vai ter tudo a ver com a nossa capacidade de autoconhecimento. Então, a pergunta é, onde você está nessa interação? Quanto mais autoconhecimento você tiver de você mesmo, mais você vai poder interagir, e aí eu vou falar aqui de uma teoria da mudança, que é a causa e o efeito e a intervenção que você faz. Então, como é que você coloca na prática as mudanças necessárias na sua vida interna e externa, com essa relação de causa e efeito. Então, você tem uma causa que faz você, por exemplo, sofrer. A causa é o seu chefe, é o seu trabalho que deixa você doente. A consequência é o seu sofrimento. Então, vai ter que ter uma intervenção ali, uma ação que vai atender uma necessidade de mudança, né? Que vai interferir no efeito. Então, a nossa inteligência, a nossa capacidade de se renovar, ela está relacionada diretamente com essas ações que nós fazemos nas nossas vidas, né? Essa capacidade que nós temos de interagir com a realidade e mudar ela. E uma das ferramentas é o autoconhecimento. A pessoa que tem a ferramenta do autoconhecimento, ela faz uma autoinvestigação da realidade dela. Ela tem um diagnóstico, ela sabe mais ou menos o que está acontecendo, ela tem um enfrentamento dessa realidade e ela pode chegar a uma superação. Então, como é que a gente pode trazer para a vida externa? Se eu sei que há 10 anos eu tenho um chefe que é tóxico, que é agressivo, que me deixa doente, eu já tenho uma investigação de onde que é a origem do meu sofrimento. Então, quanto mais autoconhecimento, então o diagnóstico estou num cenário em que o ambiente é patológico e isso está me fazendo mal, então eu tenho um diagnóstico. Então, qual é o enfrentamento que eu vou ter? Eu vou ter que tomar algumas atitudes, para mudar esse cenário. Vou mudar de emprego? Vou mudar de atividade? Vou pedir demissão? E a superação daquilo é quando você consegue sair daquele ambiente, nesse caso do exemplo do ambiente patológico. Então, a pessoa que ela tem a ferramenta da autoinvestigação, do autoconhecimento, ela consegue uma solução mais rápida, mais eficaz
para a própria vida dela. E assim a gente pode se estender para as atitudes internas nossas. Se eu tenho uma atitude o tempo inteiro conflitiva com alguém dentro de casa e aquilo nunca muda e eu quero mudar aquela relação, eu, através da minha investigação, trazendo a responsabilidade para mim, me dando ali um diagnóstico, enfrentar aquele problema, assumir que a responsabilidade é minha e que eu tenho aquela tendência conflitiva e superar aquela situação. O poder da renovação pessoal, ele tem um impacto em 3 esferas, que eu chamo. A esfera íntima, mas essa esfera íntima é mais com você mesmo, você com você mesmo. Aquela atitude que você mudou e que você é outra pessoa, se você era uma pessoa conflitiva, por exemplo, e que você passou 1 ano, 2 anos e você se renovou, você conseguiu atingir ali aquela calmia, aquela passividade. E aí você chega com você mesmo no espelho e fala, gente, olha só, não existe mais conflito porque eu mudei, eu trouxe a minha responsabilidade, eu trouxe a responsabilidade para mim. Então existe uma satisfação nesse âmbito íntimo, você com você mesmo. Na esfera profissional, quando você sai de um ambiente patológico, né, você está trabalhando num outro lugar, em que você tem um ambiente mais saudável, um chefe mais aglutinador, mais generoso, e você olha para trás e você diz, nossa, eu saí daquele ambiente patológico ruim. Então, isso é uma satisfação, uma renovação pessoal. Você tem aquele prazer íntimo. E na esfera familiar, né, dos resultados que você tem com a sua família, de que não existe mais aquele conflito porque você mudou uma atitude sua, se você era conflitivo. E aí aqui eu quero mais falar da devolutiva das pessoas que te dão isso, né? Então um exemplo legal para mim é quando a minha mãe chegou e disse assim, olha Letícia, eu não sei o que você está fazendo, mas continua fazendo o que você está fazendo, porque a nossa relação melhorou muito. Então isso não teve preço, né? A esfera íntima, a esfera profissional e a esfera familiar do grupo, mas aqui no sentido dos resultados, né? Do que as pessoas te falam, da sua renovação pessoal. Quando você muda de atitude, você sobe um patamar, você atinge um patamar diferente, você faz uma renovação pessoal. Então você consegue olhar para trás e ver as atitudes doentias, a síndrome da mediocrização, o subnível que você estava anteriormente. E nesse novo nível você está atingindo ali um novo valor, porque você conseguiu mudar uma atitude anterior, uma atitude que te prejudicava, mas você também vê as suas imaturidades e maturidades também. Então, é a hora que você está no novo nível de ver as suas tendências patológicas, né, o que você tem ali que melhorar, e também de vislumbrar o que você ainda pode melhorar, qual é o outro traço que você pode melhorar. Então, a renovação pessoal, ela é mutante, ela é constante, ela não para. É o tempo inteiro você mudando de patamar, analisando qual é o novo desafio, o que você precisa melhorar ainda mais. Isso que eu acho legal quando a gente tem noção dessa dinâmica, que a superação de algum traço ela é constante, né? Que a renovação pessoal ela é constante, é porque quando a gente entra em sintonia com a natureza da mudança, então a gente não está em desacordo com essa natureza da mudança que está presente o tempo inteiro nas nossas vidas. Então quando você entende essa dinâmica de o tempo inteiro estar se renovando, estar mudando, você entra no encaixe, você entra numa sintonia com a natureza. Não é maravilhoso isso? Então você está sempre se renovando, está no ritmo da mudança do universo exterior e do micro-universo. Os benefícios da renovação pessoal são vários, mas eu só quero falar de alguns. Um deles é a resiliência. É que você olha para você mesmo e vê como que você é forte diante das situações difíceis. Você vê ali os seus atributos, as suas virtudes, as suas forças e vê que você realmente é uma pessoa forte, resistente, que consegue passar pelas dificuldades da vida. Outro benefício é a sua visão de mundo que você muda.
Então você tem uma nova visão de mundo, você adquiriu um novo valor. A sua visão com relação à realidade é outra. Então quando você se renova, aquele chefe, aquela pessoa que antes te maltratava, te fazia sofrer, você já não olha ela com mágoa, com ressentimento, porque você trouxe a responsabilidade para você e você mudou essa visão de mundo que você tinha. A outra é uma reconciliação com o seu passado e com o seu presente. Imagina que você passou 10 anos e você não conseguiu sair daquela empresa, daquele trabalho que você detesta, que você odeia. E se você conseguiu sair, se você fez uma renovação, se você teve coragem, você vai olhar para o seu passado e vai se reconciliar com ele. Aquilo, você vai ver que aquilo era importante na sua trajetória de amadurecimento, na sua trajetória de crescimento. Então você olha com gratidão para aquela realidade. Outro benefício é a mudança de companhia. Então você muda as pessoas com quem você interage, porque você fez uma renovação pessoal. Então aquelas pessoas que eram agressivas, né, que gostavam de intriga, e que se você muda essa sua atitude, você não vai ter mais afinidade com essas pessoas. O seu nível é outro, então você tem conexão, você tem afinidade com outro tipo de pessoas, de pessoas que não têm esse traço. Eu quero terminar com uma frase que eu acho muito legal, que é: não é o mais inteligente e nem o mais forte que sobrevive, e sim aquele que se adapta às mudanças. Essa frase é atribuída a Charles Darwin, mas dizem que não é dele essa frase, é uma polêmica que tem aí. Mas a frase é muito boa, então ela vale ser dita. E quero informar também que esse tema da mudança, da renovação pessoal, é um curso que eu tenho desde 2014 e eu quis fazer um resumo e colocar num vídeo, acho que vai dar 20 minutos de vídeo. Por quê? Porque eu troquei de profissão 4 vezes na minha vida. E as 3 vezes que eu troquei foi aquelas mudanças programadas, mas eu não sabia que eram mudanças programadas. Eu só racionalizei depois isso o processo, né? E eu fiz um curso porque eu era uma pessoa que eu vivia em crise com a minha profissão, eu me sentia muito estagnada, aqueles sinais da insatisfação. Esse curso ele tem 4 horas, eu tentei deixar em 20 minutinhos. Eu espero ter te ajudado. Tá bom? Eu poderia ficar falando muito mais tempo aqui, mas não vai dar, porque o vídeo vai ficar muito grande. E obrigado por assistir. Um beijo e tchau.